De biquíni, Maísa exibe corpão e renova bronzeado em praia de Miami. Aproveitando os dias de sol em Miami, a atriz Maísa compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira 22, os registros de um dia relaxante à beira-mar. A bordo de um biquíni marrom, ela exibiu a boa forma e aproveitou o clima quente para renovar o bronzeado. Em um dos cliques que chamaram a atenção na web, a artista surgiu de cabeça para baixo na areia, demonstrando toda a sua flexibilidade ao reproduzir uma das posições de yoga que costuma praticar em sua rotina. A viagem da atriz tem um motivo especial. Maísa deve permanecer na cidade para acompanhar de perto o próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. O confronto, que promete agitar os brasileiros em Miami, acontece nesta quarta-feira 24, contra a Escócia. Olha, vendo essas imagens da Maísa curtindo esse sol maravilhoso em Miami, é impossível não parar para analisar como o tempo voa e como a trajetória dessa menina é, sem dúvida, um dos casos mais fascinantes do entretenimento brasileiro. Para quem está acompanhando agora, estamos falando da Maísa Silva, aquela mesma que a gente viu crescer diante das câmeras, saindo dos programas de auditório infantis para se consolidar hoje como uma das atrizes e personalidades mais influentes da sua geração. Nascida em São Bernardo do Campo, ela começou tudo muito cedo, ainda criança, lá no programa do Raul Gil, mas foi no SBT, sob as asas de Silvio Santos, que ela se tornou um fenômeno nacional. Lembro como se fosse ontem daquela menina de cachinhos sem filtro, que respondia ao patrão com uma esperteza que deixava todo mundo de queixo caído. Muita gente na época achava que era apenas uma fase, que ela seria mais uma estrela mirim que sumiria ao chegar na adolescência. Mas o que vimos foi um trabalho de construção de carreira extremamente sólido e, acima de tudo, consciente. Ao longo dos anos, vimos a Maísa passar pelo desafio que poucos conseguem superar: a transição da infância para a vida adulta sem perder a essência, mas ganhando maturidade. Ela não só apresentou programas, como conquistou as redes sociais muito antes de ser o padrão, sendo uma das primeiras brasileiras a entender o poder de engajamento do Twitter e posteriormente do Instagram. E não parou por aí. Ela migrou para a dramaturgia com muito sucesso, protagonizando novelas e filmes que atingiram um público gigantesco, provando que tinha talento para sustentar o papel de protagonista muito além da imagem de apresentadora. E vamos combinar, a trajetória dela é marcada por uma inteligência emocional rara, porque mesmo estando sob os holofotes desde muito pequena, ela sempre soube manter uma vida pessoal relativamente privada, longe de escândalos vazios, o que é um feito e tanto para quem vive sob a vigilância constante da internet. É curioso notar como esse momento agora em Miami mostra uma fase diferente da Maísa. Quando a gente vê uma foto dela praticando yoga na areia, exibindo essa disciplina física, a gente percebe que ela hoje é uma mulher que cuida de si, que entende a importância da saúde mental e do bem-estar. Não é mais apenas a menina da televisão, é uma influenciadora que dita tendências e que tem uma base de fãs que cresceu junto com ela. E essa correlação com o passado é muito forte. A Maísa, que antes precisava estar sempre ligada, sempre pronta para o improviso ao vivo no palco, hoje parece buscar momentos de desconexão, de silêncio e de conexão com o corpo. Esse contraste entre a agitada vida de criança prodígio e essa fase mais contemplativa de jovem adulta é o que faz o público ter tanta empatia por ela. As pessoas se sentem parte da vida dela, como se tivessem visto uma sobrinha ou uma amiga crescer, e isso cria um laço de lealdade que poucas celebridades conseguem manter. Vale lembrar também que, embora hoje ela pareça como uma jovem descontraída em Miami, a carreira da Maísa foi construída com muita estratégia e parcerias importantes. Ela sempre soube transitar entre o público da TV aberta e o público digital, que são públicos muito distintos, e isso não é tarefa fácil. Ela soube usar as polêmicas, que na verdade nunca foram polêmicas reais, mas sim momentos de opinião forte em redes sociais, a seu favor, mostrando que tinha personalidade e que não era apenas um produto de televisão. Ela é uma das poucas figuras públicas que, ao crescer, não precisou se reinventar de forma drástica ou forçada para ser aceita pelo público adulto. Ela simplesmente amadureceu, e a gente acompanhou cada etapa desse processo de forma orgânica. Na minha visão, o que a Maísa representa para o cenário do entretenimento brasileiro atual é a prova de que o talento, aliado a uma boa gestão de carreira e, principalmente, a uma identidade muito bem definida, é imbatível. Eu particularmente acho que a gente vive um momento em que as celebridades estão cada vez mais distantes do público, escondidas por camadas de filtros e assessorias, e a Maísa consegue, mesmo sendo uma estrela de alto calibre, manter aquele ar de pessoa comum que está apenas vivendo a vida dela, indo ver um jogo da seleção,
praticando yoga, se divertindo com os amigos. Isso mostra que o público está cansado da perfeição inalcançável. O que as pessoas querem é alguém real, que erra, que acerta, que cresce, que viaja e que compartilha a vida sem parecer que está sempre lendo um roteiro. Sobre essa viagem para acompanhar a Copa do Mundo em Miami, é interessante notar como ela se insere perfeitamente nesse universo de eventos globais. Ela não está apenas lá como uma espectadora, ela está lá como uma personalidade que representa uma marca, um estilo de vida. E não podemos esquecer que Miami é quase uma extensão do Brasil para muitos famosos, um lugar onde eles podem circular com um pouco mais de liberdade, mas ainda mantendo o status de vida que o trabalho árduo proporcionou. Ver a Maísa ali, tão segura de si, posando de cabeça para baixo na areia, me faz pensar que a flexibilidade dela não é apenas física. Ela é uma pessoa que soube ser flexível com a própria carreira, adaptando-se às mudanças da mídia, migrando das telas de tubo para os smartphones, e mantendo seu lugar no topo. Eu diria que se formos olhar para o futuro, a Maísa tem tudo para continuar sendo uma das vozes mais importantes do nosso entretenimento por muito tempo. Ela não depende de um único programa, de um único patrão ou de um único formato. Ela é a própria plataforma. E é por isso que mesmo quando ela posta uma foto de biquíni na praia, isso gera conversa, gera engajamento e gera essa análise que estamos fazendo aqui. Porque no fundo, a gente continua torcendo pelo sucesso dela, porque ela faz parte da história da nossa cultura pop recente. É uma carreira que não tem sinais de desgaste, pelo contrário, parece estar apenas entrando em um dos seus capítulos mais interessantes. Estar em Miami para ver o Brasil jogar contra a Escócia é apenas um detalhe, mas esse detalhe diz muito sobre o alcance e a vivência que ela tem hoje. Enfim, é gratificante ver alguém que começou tão pequeno, com tanta pressão, chegar aos 20 e poucos anos com esse brilho, essa saúde e essa capacidade de seguir encantando, seja na frente das câmeras ou simplesmente aproveitando um dia de sol. É uma trajetória bonita de se acompanhar, e pelo que a gente vê, vem muito mais por aí.